Acordo é cumprido e Moacir Sopelsa, do MDB, é eleito presidente da Assembleia Legislativa. No Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador João Henrique Blasi assume o cargo de presidente. Bandidos assaltam cooperativa de crédito em Itajaí e fogem com R$30 mil em dinheiro. Identificado o corpo do motorista que morreu após o carro que dirigia cair no rio Itajaí-Mirim, em Brusque. E veja também... No esporte, Avaí enfrenta o Juventus em Jaraguá do Sul pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com um assalto a uma cooperativa de crédito em Itajaí, do litoral norte do estado. Bandidos levaram R$30 mil em dinheiro. O assalto ocorreu durante a manhã desta quarta-feira por volta de 10 horas. 3 homens armados, 2 com armas longas e 1 com uma pistola, cometeram o crime. Eles invadiram a cooperativa que fica no bairro Itaipava e renderam o vigilante e os funcionários. O trio fugiu com R$30 mil em dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos usaram uma marreta para quebrar o vidro lateral do estabelecimento. Em seguida, retiraram o revólver e o colete do vigia. Os bandidos levaram o dinheiro que estava nos caixas da agência e fugiram em um carro que foi localizado a 4 quadras do local do assalto. Segundo a PM, o trio pegou um outro carro e uma moto para seguir com a fuga. Em São José, aqui na região metropolitana, a Polícia Civil desarticulou uma verdadeira central de apoio ao jogo do bicho na cidade. A ação foi da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. Os policiais apuraram que vários envolvidos no jogo do bicho estariam reunidos no local, que foi alvo da ação. Após o monitoramento, os policiais invadiram o local e encontraram os suspeitos. Com eles, a Polícia Civil encontrou o material usado no jogo do bicho e apreendeu R$60 mil em dinheiro. De acordo com a polícia, esta foi uma das maiores apreensões deste tipo feitas nos últimos anos. Os suspeitos e o material foram levados para a sede da DEIC. Já em Joinville, policiais rodoviários federais prenderam uma quadrilha que furtava dinheiro, vejam só, de máquinas de brinquedos de pelúcia. Após perceberem e receberem informações da PM, os policiais rodoviários federais abordaram um carro de cor branca que havia cometido golpes em clientes no caixa eletrônico de um banco. A abordagem ocorreu na BR-101 em Barra Velha. Dentro do carro estavam 14 comprovantes bancários, uma impressora de comprovantes, R$ 1.702 em dinheiro e um crachá da Caixa Econômica Federal falso. Os 3 ocupantes do carro de 41, 34 e 28 anos de idade, todos de São Paulo, foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Velha para responder pelo crime de estelionato. A Justiça aceitou a denúncia contra os 3 acusados de envolvimento no assassinato da jovem paranaense Amanda Albach, que ocorreu em Santa Catarina. Os 3 agora são réus no processo. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público Estadual, que acusou Douglas Strationi, Victor Strationi e Daiane Maiara Pascoal de cometerem os crimes de cárcere privado, tortura, homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver. Os 3 envolvidos estão presos preventivamente. De acordo com a denúncia, Amanda veio do Paraná para passar o feriado de 15 de novembro na casa em que Daiane morava com o companheiro e o cunhado, em Laguna, sul do estado. Na véspera do feriado, os 4 foram a uma festa em um beach club de Florianópolis. Após o retorno para a Laguna, os 3 mantiveram Amanda em cárcere privado e ameaça por uma arma de fogo. Tudo porque desconfiavam de que Amanda teria envolvimento com uma facção criminosa. Depois disso, os acusados amordaçaram Amanda e a levaram até a praia de Itapirubá do Norte, em Imbituba, onde a jovem foi assassinada com um tiro na cabeça e depois enterrada em uma cova na própria praia. E foi identificado o corpo do homem que morreu após o carro em que ele estava cair no rio Itajaí-Mirim, em Brusque. Wagner Silvério, de 37 anos, dirigia o carro que caiu no rio Itajaí-Mirim na noite desta terça-feira. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento. De acordo com testemunhas, o carro bateu em um barranco, atravessou a pista e caiu no rio. Nas imagens, é possível ver os momentos que se sucedem à queda do carro no rio. O veículo é arrastado pela água por cerca de 100 metros, até submergir completamente. Os bombeiros fizeram buscas e localizaram o veículo na manhã desta quarta-feira. O corpo de Wagner estava dentro do carro.
O assunto agora é a pandemia de Covid-19, que infelizmente não dá trégua, não é? 35 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, o total de pessoas que já morreram aqui no estado chegou a 20.664, com um total de 1.458.544 casos confirmados da doença, com um acréscimo de 3.521 casos nas últimas 24 horas. O total de pacientes recuperados é de 1.375.945 e tem 61.935 casos em acompanhamento, os casos ativos. 78,70% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 95 leitos vagos atualmente. A região da Foz do Rio Itajaí já não tem leitos disponíveis no momento, é a única com 100% de ocupação até agora. Vamos ver a vacinação? Vacinômetro no ar para a gente, atualizado, 12.570.000 doses aplicadas de vacinas aqui em Santa Catarina. 81,05% é a cobertura de primeira dose, 74,02% já receberam a segunda dose, estão com o esquema vacinal completo, doses de reforço, 1.279.947 já foram aplicadas aqui em Santa Catarina. E olha, sobre vacinação, né, o Hemosc adotou novos critérios para doadores de sangue voluntários que tiveram Covid-19. A partir de agora, quem testou positivo para a doença pode voltar a doar sangue após 10 dias da completa recuperação. O prazo anterior era de 30 dias. A mudança veio após uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde para hemocentros de todo o país. Candidatos à doação que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19 devem ser considerados inaptos por 7 dias após o último contato com essas pessoas. Se não tiverem sintomas, aí sim podem doar sangue. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Lana Canepa. Confira. Você vai ver logo mais no Jornal da Band. Mais de 1.000 caminhões de concreto são usados para tapar o buraco em Avenida de São Paulo. Funcionários registraram o momento em que o esgoto invadiu a obra do metrô. Justiça decreta a prisão de 3 envolvidos na morte brutal do imigrante congolês espancado no Rio de Janeiro. Festa no embarque do Palmeiras, que já está a caminho do Mundial de Clubes, que a Band transmite com exclusividade. Tudo isso e muito mais, 7h20 da noite. O deputado Moacir Sopelsa, do MDB, foi eleito hoje presidente da Assembleia Legislativa. A repórter Rita Della Pieve acompanhou. Antes de entregar a presidência da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal fez um balanço do período em que ocupou o cargo máximo do Poder Legislativo catarinense. O deputado destacou não apenas a questão política, mas também a gestão administrativa, com devolução histórica de sobras orçamentárias para o caixa do Executivo. Destaco a gestão do período, que gerou aí uma economia somente nesta casa, em torno de 400 milhões de reais, algo inédito em Santa Catarina. Então, a avaliação que faço é uma avaliação muito positiva e com o espírito do dever cumprido. Para cumprir o acordo firmado em 2021, o deputado Mauro de Nadal renunciou à presidência da Assembleia Legislativa. A costura política levou uma chapa única, encabeçada pelo deputado Moacir Sopelsa, também do MDB, eleito presidente do Legislativo catarinense com 38 votos. Moacir Sopelsa está no 6º mandato na Assembleia Legislativa e fica no cargo até o dia 31 de janeiro de 2023. Tenho certeza contar com o apoio de todos os líderes dessa casa e todos os deputados. Nós vamos continuar o trabalho que a casa tem por obrigação fazer. O novo presidente também comentou sobre os desafios de administrar a Assembleia em um ano eleitoral. Os desafios eles virão, eu tenho certeza, mas nós vamos saber, com transparência, com calma, com lealdade, superar todos esses desafios que possam vir. Ainda na tarde desta quarta-feira, os deputados escolheram o primeiro vice-presidente. Maurício Scudilarc, do PL, foi eleito para o cargo. Os demais postos da mesa diretora não tiveram alteração. O dia também foi de posse no Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador João Henrique Blasi assumiu o cargo de presidente do Poder Judiciário catarinense.
O auditório do Pleno recebeu centenas de convidados na posse do desembargador João Henrique Blasi na presidência do Tribunal de Justiça. A solenidade, presidida pelo desembargador Ricardo Resler, que deixa o comando do Judiciário Estadual, foi no final da tarde de quarta-feira, com a presença do governador Carlos Moisés da Silva, do presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, do procurador-geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, do presidente do Tribunal de Contas, Adircélio Moraes Ferreira Filho, e do presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, entre outras autoridades. Na conversa com os jornalistas, João Henrique Blasi, que já foi advogado, secretário de Estado da Justiça e deputado estadual, estava acompanhado dos integrantes da nova diretoria do Judiciário Catarinense, os desembargadores Altamiro de Oliveira, primeiro vice-presidente, Denise Volpato, corregedora-geral judicial, Getúlio Correia, segundo vice-presidente, Gerson Xerém, segundo, terceiro vice-presidente, e Rubens Schultz, corregedor-geral extrajudicial. Blasi defendeu a postura do Supremo Tribunal Federal, por vezes alvo de ataques contra a independência das decisões dos magistrados, e declarou que a mais alta corte cumpre seu papel constitucional. O novo presidente do Tribunal de Justiça quer dar ênfase às questões sociais catarinenses, um dos pilares de sua gestão. Além da atividade judicial em si, ou seja, de fazer justiça, procurar dar a cada um o que é seu, nós vamos dar continuidade a programas sociais importantes do tribunal. Um deles, já mencionei, é o Lar Legal. É um programa de regularização fundiária dirigido a pessoas de baixo poder aquisitivo, que é um programa voltado para a cidadania e que objetiva dar a essas pessoas, quem sabe no fim da vida, um documento em que elas possam ter uma casa para chamar de sua. Um outro programa importante é o Primeiros Caminhos. É um programa que procura dar encaminhamento e profissão digna a jovens e adolescentes que se encontravam em casas de acolhimento. Ao saírem, que eles tenham uma perspectiva de vida. Esse num convênio, por exemplo, com a Federação das Indústrias e com o SEBRAE. E o terceiro aspecto também importante é uma ênfase de um programa que nós temos, reconhecido nacionalmente, um programa de combate à violência doméstica, que infelizmente cresce assustadoramente nos dias atuais. E aí a ideia é fazer um trabalho preventivo para tentar evitar essas situações que são extremamente lamentáveis, embora ocorram com muita intensidade. Blasi também considera que há desafios que devem ser superados pelo Judiciário Catarinense. O grande desafio do Poder Judiciário Catarinense continua sendo o de sempre, fazer justiça. E nós vamos procurar implementá-lo. Conseguimos fazê-lo ao longo dessa pandemia, inclusive com índices superlativos de produtividade, graças à dedicação e à competência dos nossos servidores e dos nossos magistrados. Nós temos a perfeita consciência de que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, já o disse Rui Barbosa há muito tempo. Então é preciso fazer justiça, e fazer justiça é responder no tempo certo às demandas que nos são colocadas. Para falar desses assuntos, agora eu converso com o Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Pelo jeito, tudo meio que dentro dos conformes lá na Assembleia Legislativa e também com a posse de Blasi na presidência do TJ, não é? É um movimento interessante porque você tem dois chefes de poderes constituídos, do Legislativo e do Judiciário, tomando posse no mesmo dia e quase na mesma hora. Isso até trouxe alguns probleminhas logísticos para a imprensa, mas nós estávamos lá, conseguimos cobrir as duas ações e, principalmente, ouvir os dois presidentes. O que é importante do ponto de vista institucional é que nós estamos falando de quem faz as leis, quem tem que fiscalizar as leis e o executivo, e aqueles que as julgam. É um completo processo dentro da democracia. Blasi, João Henrique Blasi, ex-deputado, ex-secretário de Justiça, ex-advogado, que entra no Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional da OAB, é um homem defensor da democracia. Sempre foi. Não podia ser diferente. Já teve, inclusive, no parlamento. Mas ele entende que hoje o foco tem que ser o social. Que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem que aumentar o grande trabalho que já faz na área de atendimento à coletividade. E defendeu peremptoriamente o Poder Judiciário, que ele acredita ser alvo de ações por desconhecimento e até mesmo porque juízes podem errar.
não estão acima da realidade. O problema é você fazer uma campanha deliberada nas redes sociais contra essa importante instituição democrática. O judiciário, não interessa de primeiro grau, se é federal, estadual ou até mesmo nos tribunais superiores. Já na Assembleia Legislativa, tudo completo. Pacote, combo completo. Foi feito um acordo e lá estava Mauro de Nadal renunciando à função de presidente da Assembleia, o primeiro vice, Nilson Berlanda, do PL, também renunciando, para passar para Moacir Sopelso, o presidente, e Maurício Scudilarque, o vice. Um do MDB e outro do PL, na mesma proporção. E é isso que é importante. Quer dizer, este consenso vai fazer com que esses primeiros 6 meses na Assembleia Legislativa, que é o ano do Legislativo, porque estamos em um ano eleitoral, sejam de harmonia, tranquilidade. Só 2 deputados que se ausentaram não votaram em Sopelso, algo também bom para a visão do parlamento catarinense. Agora, é a gente experimentar esses novos comandantes e querer dele o bem da comunidade, da coletividade. É para isso que estão lá. São homens públicos. Os mandatários, por tempo determinado, e os magistrados dentro da sua carreira. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Uma massa de ar seco favorece a circulação marítima e a entrada de umidade no litoral de Santa Catarina nesta quinta-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. A quinta-feira vai ter predomínio de sol em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, a circulação marítima pode trazer mais nuvens e chuva fraca e isolada no começo e fim do dia. As temperaturas vão seguir altas em todas as regiões, com maior elevação no extremo oeste do estado. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Blumenau, variação entre 22 e 34. Em Lages, 18 graus de mínima e 30 de máxima. E em Itapiranga, no extremo oeste, mínima de 19 e máxima de 37 graus. Notícias do esporte. Começou a 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. 2 partidas foram disputadas na tarde de hoje. Em Itajaí, o Barra enfrentou o Concórdia. Confira. No fim do primeiro tempo, o Marcelinho fez bela jogada. Lucas Batatinha aproveitou o espaço e fez o único gol da partida. Final em Itajaí, Barra 0, Concórdia 1. Com o resultado, a equipe do Oeste assumiu a liderança da competição com 10 pontos. Fora de casa, a líder chapecoense enfrentou o lanterna da competição, o Próspera, e perdeu. Veja os gols. Após o cruzamento para a área, Ramon bateu para o gol. O goleiro João Paulo defendeu e, no rebote, Marcelo Santos chutou em cima do zagueiro Victor Becker e a bola entrou. Gol contra, Próspera 1-0. Gabriel Henrique encontrou Ramon dentro da área. O atacante tocou na saída do goleiro João Paulo e ampliou para os donos da casa. E ficou nisso, Próspera 2, Chapecoense 0. Tem um jogo em andamento neste momento pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense. No estádio Augusto Bauer, o Brusque enfrenta o Marcílio Dias. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo. O placar aponta Brusque 1, Marcílio Dias 0. O Brusque é o 7º colocado e ainda busca a primeira vitória na competição. O Marcílio Dias é o 5º colocado no Campeonato Catarinense. E logo mais, às 9h30 da noite, o Juventus enfrenta o Avaí no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul. O Juventus vai em busca da primeira vitória no Campeonato Catarinense. Com apenas 1 ponto somado em 3 partidas disputadas, o moleque travesso se vê ameaçado pela zona de rebaixamento. O time de Jaraguá do Sul tem o mesmo número de pontos que o Barra, que abre o Z2. Contra o Avaí, o Juventus vai se reencontrar com a torcida. É a segunda vez que o moleque travesso joga em casa. Já a briga do Avaí é na parte de cima da tabela. O Leão da Ilha precisa da vitória fora de casa para se aproximar dos primeiros colocados. O Avaí conquistou a primeira vitória apenas na rodada passada, contra o Barra, quando venceu por 2-0. O segundo gol, que fechou o placar na ressacada, foi marcado por Bruno Silva, ídolo da torcida e referência tática do time azul, e que vai completar 200 jogos com a camisa azul e branca. É uma felicidade, né? Acho que já falei o carinho, o respeito que eu tenho por esse clube, né? Eu falo que é o clube que abriu as portas para mim no futebol, aí devo muito ao Avaí. E para ajudar a torcida a ficar feliz, Claudinei Oliveira pode contar com outro ídolo. Betão apareceu entre os relacionados.
O Xerife Azul atuou apenas na Recopa nessa temporada e ainda não estreou no Campeonato Catarinense por conta de dores no joelho. Outro jogador que voltou a ser relacionado para essa partida é o atacante Quirino, que tinha ficado de fora na rodada passada por opção técnica. Por outro lado, quem vai ficar de fora é o atacante Renato. Titular nas 4 partidas da temporada, ele já tinha sido poupado durante a semana por conta de um desgaste físico. O Leão da Ilha é o 6º colocado do Catarinense com 4 pontos em 3 jogos. Contra o Juventus, a equipe comandada por Claudinei Oliveira busca a 2ª vitória na competição para colar na parte de cima da tabela. Agora a Copa do Brasil. A CBF definiu a data e o horário das partidas válidas pela primeira fase da competição. Entre os times catarinenses, o Figueirense estreia contra o Lagarto, em Sergipe, no dia 22 de fevereiro, às 7 horas da noite. No mesmo dia, às 9h30 da noite, o Avaí enfrenta o URT, em Minas Gerais. No dia 24 de fevereiro, às 4 horas da tarde, o Criciúma encara o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Chapecoense só estreia no dia 1º de março, às 7 horas da noite, contra o Motoclube, em São Luís, no Maranhão. Na primeira fase, o confronto é em jogo único e os times catarinenses se classificam para a segunda fase com um empate. Mudando de assunto, quando se fala em lixo produzido pela população, logo vem à memória o resíduo reciclável tradicional, como papel, papelão, vidro, não é mesmo? Só que a reciclagem vai muito além disso. Tanto que a Prefeitura aqui da capital lançou um edital para incentivar a chamada compostagem comunitária. E quem explica para a gente é o repórter João Paulo Cardoso. De acordo com o edital, que foi lançado no dia 28 de janeiro, a Prefeitura de Florianópolis vai pagar R$ 156,81 por tonelada de produto final de compostagem convertida em adubo. Para a remuneração, poderão ser credenciados até 30 pátios na cidade, que vão ser distribuídos em até 3 pontos de produção, de 3,5 toneladas a 5 toneladas, de 5 a 10 toneladas e acima de 10 toneladas de adubo de compostagem por mês. O edital ele é específico para pagar o tratamento do resíduo. Então a Prefeitura vai continuar fazendo coleta de orgânico nos entornos e levar para esse ponto. Vamos pegar, por exemplo, o Campeche. Então vão ser criados pontos de entrega de bombonas azuis ou de contentores específicos para lixo orgânico. A Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, faz a coleta e leva para esse lugar. No lugar, a gente vai remunerar cada tonelada que for tratada, vai ser pesado isso para remunerar, mas também para garantir a qualidade do serviço, a gente vai remunerar o responsável técnico, o engenheiro que vai ser responsável pelos controles ambientais daquela unidade de tratamento. O secretário adjunto do Meio Ambiente de Florianópolis afirma também que a intenção deste projeto é despertar o interesse dos moradores da capital na criação de compostagens comunitárias. Essa iniciativa se soma ao sistema de coleta de resíduos verdes e orgânicos que já estão operando na capital e faz de Florianópolis a capital com o melhor indicador de reciclagem do Brasil. A ideia da Prefeitura é estimular, ou seja, remunerar essas iniciativas para que a gente comece a ter a questão de descentralização do tratamento de lixo em Florianópolis, começando pela fração orgânica. Você vê agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Na tela, Florianópolis para você com 27 graus de temperatura. Céu parcialmente nublado, mas não chove neste momento na capital catarinense. Em destaque, claro, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com um trânsito mais intenso na saída da ilha de Santa Catarina pela ponte Colombo Salles, na direção da área continental de Florianópolis, mas também com um fluxo considerável de veículos na entrada da ilha pela ponte Pedro Ivo Campos. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. E para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Está aqui, ó, direitinho da tela ali para você, tá certo? Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.